Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior e finalizando esta semana. Lembrando que domingo agora, depois de amanhã, nós teremos Domingo de Ramos e depois a Semana Santa. Tempo especial aqui no programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Vamos iniciar o programa de hoje em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que interceda por nós. Escolha uma necessidade específica agora. Fale com ela, mãezinha querida, ajude-me com essa situação. Peça a Jesus que acelere, que me abençoe. E eu te peço, Jesus, também, que o Senhor possa nos fazer cada vez mais pessoas mais comprometidas com a Tua Palavra, com o Teu Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos, façamos agora o nosso ato de contrição. Jesus, nosso Redentor, concedei que, pela penitência, nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão, a fim de alcançarmos a glória da ressurreição. Acolhei-nos sob a proteção de Maria, vossa Mãe e Consoladora dos aflitos, e perdoai os nossos pecados. Amém. Durante toda a semana, pedimos a graça de ser acolhidos no amor misericordioso de Jesus. Hoje, pedimos que a proximidade da festa da Páscoa nos traga um novo início de vida. Que a graça própria dessa celebração festiva não se limite apenas a um momento, mas que possamos nos tornar como aquele homem que o Salmo proclama. Feliz quando afirma, feliz o homem que não anda conforme o conselho dos perversos. Que nós possamos viver de fato essa graça. Rezemos agora o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de iniciar um tempo novo com uma nova conduta. Te convido agora a se preparar profundamente para acolher a palavra de Deus. Como fazer isso? Rezando. Peça o auxílio ao Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega para nós é o Leonardo Ornelas, ele que prega a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo de 25 a 30. Leonardo, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco aqui no programa. Creio que é a primeira vez que você está participando. Seja muito bem-vindo e que o Senhor te abençoe. Abençoe em todos os aspectos e nos abençoe com a palavra de Deus que você vem trazer para nós. Olá, boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, nossos irmãos e irmãs que estão conosco aqui participando do programa Vivendo a Palavra. Uma alegria muito grande hoje estarmos partilhando com vocês o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 25 a 30. Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 25 a 30. E diz assim para nós: algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é aquele a quem procurais tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura, reconhecem de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou. E vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou. Procuraram prendê-lo,
mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Palavra da nossa salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, essa passagem da Sagrada Escritura para nós reflete um período em que Jesus começava a inquietar os judeus, começava a inquietar as autoridades. Jesus tinha acabado já de fazer a multiplicação dos pães, Jesus já tinha andado sobre as águas e sua fama já se espalhava por toda parte. E nesse momento os judeus começam a questionar: será este realmente aquele que vem, o Cristo enviado de Deus para nós? E aquilo que é a palavra-chave para saber aquele que é enviado de Deus, aquele que verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus. No versículo aqui Jesus diz para nós: vós não o conheceis, mas eu o conheço, porque fui enviado por ele. Por isso, meus irmãos, verdadeiramente faz a vontade de Deus quem conhece a Deus. Por isso nós somos chamados a viver a experiência da intimidade com Deus. Somente a intimidade com Deus e através da sua palavra é que nós podemos verdadeiramente dizer que o conhecemos. Porque Deus nos conhece plenamente, nos conhece inteiramente, mas nós necessitamos experimentar, entrar nesse mistério que é o nosso Deus. Por isso, para conhecer a Deus, verdadeiramente nós precisamos desse mediador que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que é a verdade, porque a palavra de Deus diz para nós, Ele é a verdade, o caminho e a vida. E aqui na confrontação com as autoridades, com aquelas pessoas que se viram com a sua autoridade posta em xeque, Jesus coloca a verdade. Por isso devemos nos aproximar dessa verdade que é Jesus Cristo, que nos leva verdadeiramente ao Pai. Por quê? Porque é uma intimidade plena entre o Pai e o Filho, a Trindade Santa, plenamente intensificada nessa experiência de Deus. Por isso nós devemos cada vez mais, aproximando-nos do Cristo verdadeiramente, que nós possamos estar próximos do Pai. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para nós, para que nós possamos caminhar junto com Jesus, para realizar, como Ele nos disse, talvez maravilhas maiores do que a que Ele realizou. Nós que somos seguidores de Cristo, devemos cada vez mais conhecer a Deus, amar a Deus e, amando a Deus, fazer a sua vontade acontecer na nossa vida. Por isso eu convido a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora, a viver a palavra, a experimentar a palavra na sua vida, para que a palavra possa te levar com todo o amor, com toda a caridade, a fazer a vontade de Deus. Eu desejo a você, meu irmão, a minha irmã, que nesta noite Deus possa tocar no seu coração e que você possa cada vez mais ter o desejo de o conhecê-lo cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra disse assim, disse Jesus: eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Que bênção acolher essa mensagem, que bênção acolher essa verdade. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele é a verdade. Vamos agora ter o bloco, o momento Edificando sobre a Rocha e História de Fé. E para que vivamos intensamente esse momento, eu quero sempre convidar você a participar conosco. Lembre-se de quem precisa dessa palavra, lembre-se de quem precisa ouvir a historinha, lembre-se de quem você precisa fazer conhecer a palavra de Deus. Faça a palavra de Deus chegar mais longe, se tornando um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Basta visitar o nosso site, que está passando aqui na tela, e você, com certeza, poderá auxiliar e ajudar em muito alguém que neste momento precisa da mão de Deus em sua vida. Vamos agora responder uma pergunta no momento Edificando sobre a Rocha. E no programa de hoje nós acolhemos a participação da dona Irene, lá do setor Bela Vista, que pergunta assim: Francisco Júnior, qual o sentido de fazer a Via Sacra? Dona Irene, a Via Sacra é uma devoção popular que a igreja procura valorizar. E ela é interessantíssima, importantíssima. Ela acrescenta leituras bíblicas que faz parte da meditação dos passos de Jesus rumo ao Calvário. Hoje Jesus continua sofrendo e carregando a cruz de tantos sofredores no mundo.
Neste ano, nós vamos meditar os passos de Jesus unidos à campanha da fraternidade pelo tráfico humano, que tantos irmãos e irmãs são vítimas. Mas nós somos convidados a ter a experiência da Via Sacra todo ano, na Quaresma mais intensamente. É muito comum nas paróquias todas, na sexta-feira, dedicar um tempo à Via Sacra, aos Via Sacra, caminho santo, caminho de salvação, o caminho que Jesus percorreu nos seus últimos momentos, e lá foram separados 14 estações do sofrimento de Jesus e recentemente adicionado pelo Papa João Paulo II o 15º passo, 15ª estação, que é a ressurreição. Porque nós precisamos sempre compreender que o sofrimento de Jesus, o nosso sofrimento, a tribulação que enfrentamos, sempre será coroada com o prêmio da ressurreição, com o prêmio da salvação eterna. Então é muito importante viver a Via Sacra nessa espiritualidade, nessa expectativa de que o que sofremos neste mundo tem sentido, e tem um sentido libertador pela fé. E você pode aprofundar nessa questão usando o livro Preparando a Páscoa, de Ione Busti, na página 54. Vale a pena conhecer um pouquinho mais da Via Sacra. É uma espiritualidade, é uma atitude religiosa muito interessante e libertadora para todos nós. A experiência da Via Sacra é semelhante ao do terço. Quando você contempla cada momento que passou Jesus, quando você se imagina naquela situação lá de São Irineu, ajudando a carregar a cruz, da Verônica, que limpa o rosto de Jesus, de quando Jesus cai pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, tantas situações. De você se imaginar quando Jesus é condenado e você estava lá condenando, crucifica-o, é muito forte e é muito interessante. Vale a pena fazer. Hoje é sexta-feira e quem sabe, se você ainda não fez, você pode entrar na internet ou pegar qualquer livrinho que tem lá a sequência das 15 estações. Faça, vale a pena. Rezemos agora com Santo Isidoro. Santo Isidoro, a vossa fé vos levava a esquecer o mundo para contemplar as belezas do reino de Deus. Abençoai a minha família, fortalecei a minha fé e pedi aos anjos que sustentem as minhas forças nas horas de cansaço. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos conta um fato interessante. Conta que seu André, um homem muito caridoso e que tinha conseguido reunir na sua vida, ao longo de muito trabalho, muita economia, uma pequena fortuna. E ele vivia tranquilo, já sozinho, numa pequena chácara, numa cidadezinha. E ele era sempre um homem muito caridoso e tinha o hábito de sempre partilhar as suas coisas com os outros. E ele sempre dava todas as roupas. Conta-se até que ele era capaz de comprar roupas e deixar em casa para poder distribuí-las. E ele tinha um hábito curioso. Ele sempre colocava um dinheirinho nos bolsos para que quem ganhasse a sua roupa, ganhasse uma peça de roupa que ele dava, teria uma feliz surpresa, que era um dinheirinho qualquer dentro lá do bolso de uma das calças, de uma das camisas. Certa vez, depois de uma chuva muito intensa que tinha provocado vários estragos, uma criança aparece lá pela cerca de bambu e o chama. Ele então vai procurar o menino, que estava todo encharcado, e dizia que se ele podia lhe dar alguma coisa, porque ele tinha saído para comprar ovos para sua mãe e foi pego pela chuva e estava todo encharcado, e a mãe brigaria com ele se ele chegasse assim em casa. Uma criança muito alegre, porém muito pobre também, ele percebia. E ele ficou comovido com aquela criança e falou: olha, roupa de criança eu não tenho, mas a gente sempre dá um jeito. Chamou a criança para entrar em casa, deu-lhe um lanche e poucos minutos depois sai o menino para a rua com uma calça imensa, amarrada por um cinto, as pernas dobradas várias vezes e um grande chale na cabeça. Estava parecendo uma figura muito engraçada, inclusive, e o menino feliz, satisfeito, porque estava com roupas secas e foi embora. Pouco tempo depois, já estava anoitecendo, seu André já estava recolhido, tomando uma sopa, quando aparece aquela criança mais uma vez na sua casa. Ele abriu a porta e indagou: mas você de novo? E o menino interrompeu: sim, eu vim porque eu precisava falar com o senhor. E estendeu a mão
e na sua mão um dinheirinho amassado, aquele que ele colocava nas roupas. Seu André então ficou impressionado e falou baixinho no ouvido dele: você foi o único que se preocupou em descobrir a procedência desse dinheiro, mas ele é seu. Não se preocupe, pode dizer para sua mãe que ele é seu, que eu também fiz essa doação. E o menino então saiu mais uma vez feliz, com as calças imensas e um chale que mais parecia um todo de circo na cabeça. E foi embora. Seu André viveu ainda alguns poucos meses. Veio a falecer. E quando abriram o seu testamento, tiveram uma surpresa, porque lá no seu testamento ele deixava toda a sua herança, tudo que tinha reunido ao longo de sua vida de trabalho, de economia e de muita honestidade, estava lá todos os seus pertences, toda a sua chácara, o carro, o dinheiro que tinha no banco, ele que não tinha herdeiros, dedicados àquela criança do chale grande na cabeça. A este menino que o comovera, porque voltou para perguntar, apesar da sua pobreza, se aquele dinheiro que estava no bolso da calça não era um engano. Nós sabemos que grandes recompensas nós teremos também pelos nossos pequenos atos, pelos nossos pequenos esforços para sermos corretos. Não basta sermos caridosos, não basta sermos corretos com as grandes coisas. É fundamental que sejamos bastante honestos, bastante criteriosos com as pequenas coisas também. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.